Eu vou contar um testemunho antes de nós pregarmos. Vou falar rapidinho. A palavra hoje vai ser breve também. Irmãos, na sexta-feira nós fomos participar de um retiro para casais. Inclusive, eu vou bater muito na tecla desse trabalho que é feito pelo Ministério MINAC, que é da Igreja do Evangelho Quadrangular, mas é um ministério interdenominacional. Ele não é um ministério ligado só à denominação quadrangular ou qualquer outra. Qualquer denominação pode participar, inclusive nós não somos de lá, e o Luizinho e a Sandra são membros ativos do Ministério MINAC, que hoje nós ficamos sabendo, irmãos, que é um dos ministérios, se não for o ministério para casais mais forte do país. Para vocês terem uma ideia, irmãos, o retiro que é feito lá, a repercussão do retiro, os resultados do retiro e o que é feito mesmo, propriamente dito, no retiro em si, é um dos retiros mais fortes do Brasil. Eu não imaginava isso, irmãos. Às vezes a gente tem que experimentar para você saber o que é. E quando você vive bem com o teu cônjuge, eu digo assim, você vive a sua vida tranquilamente, não há problemas. Eu atendo casais, irmãos, o tempo todo. E muitas vezes eu chego em casa e falo para minha esposa assim, olha, eu não tenho problema, Vanessa. Ou melhor, nós não temos problema. Porque realmente, irmãos, a situação de muita gente é bem complicada e a gente pensa, puxa, então a gente está super bem, vai melhorar o quê? Quando você vai num seminário desse, você descobre que muitas coisas precisam ser ajustadas, mesmo que você tenha 50 anos de casado. E quando nós fomos na sexta-feira, irmãos, foi maravilhoso, nós temos um pacto lá de não ficar falando o que aconteceu lá. Não é nada místico, irmãos, nada disso, é só para as pessoas poderem experimentar quando elas forem realmente. Porque é uma coisa fora do comum, irmãos. Fora do comum mesmo. E quem me conhece sabe que eu sou um cara crítico, irmãos. Eu sou uma pessoa muito complicada em relação a isso. Sei que talvez seja até um defeito. Mas eu sou uma pessoa muito crítica a respeito de muitos procedimentos espirituais meio estranhos por aí. Eu sou muito contra isso. Mas o que eu vi ali, irmãos, é uma coisa extraordinária mesmo, fora do comum. E Deus nos abençoou tremendamente. Nós fomos na sexta-feira e participamos à noite, a gente foi dormir. E daí, no outro dia pela manhã, nós tínhamos algumas atividades. E de sexta para sábado, irmãos, eu comecei a sentir uma dor. Eu já estava sentindo um incômodo na uretra. Eu já tive um histórico de cálculo renal. E não é só por alimentação, não, porque eu já tive outros casos na família. É uma questão meio que hereditária, infelizmente. Meu pai teve isso. E comecei a sentir essa dor, eu já conheço a dor, eu senti um incômodo, mas na sexta-feira eu falei, eu estou bem, amanhã já vai passar. Só que no sábado de manhã, irmãos, deixa eu pedir para você levantar a mão, quem já sentiu dor de cólica renal, levanta a mão aqui, quem já sentiu. Nossa, irmãos, quanta gente. Então, então você sabe o que eu estou falando, sabe, né, Antônio, o que eu estou falando? É terrível. E eu, pela manhã, numa ministração que nós estávamos tendo lá, eu comecei a sentir muita dor, e foi aumentando, e ela é uma dor que vai aumentando gradualmente, não para de aumentar. É uma dor que não tem palavras para explicar, irmãos, mas é uma dor terrível. E eu estava assistindo esse momento e eu falei, eu não vou sair daqui. Eu não falei para a Vanessa, ela viu que eu não estava muito bem, ela falou, você está bem? Eu falei, não, estou tranquilo. E eu fui assistindo, e de repente, irmãos, eu não aguentei. Falei, vamos lá fora comigo, por favor, que eu preciso ir no médico, porque eu não vou conseguir ficar aqui. E eu saí, o pastor me acompanhou, o pastor Arlindo foi lá fora orar por mim, o líder lá, e ele orou por mim e falou, não, vamos orar pelo senhor, pastor, porque ele me conhece, ele já veio pregar aqui, já pregou no seminário nosso aí, no nosso jantar, aí o Luizinho e a Sandra, né, que trabalha com ele, e ele orou por mim, e eu melhorei um pouco, e já tomei um Buscopan, mas do jeito que eu estava ali com aquela dor, irmãos, eu não tinha como ficar lá, isso era sábado de manhã, eu sabia que daquele jeito eu ia ter que sair se Deus não fizesse alguma coisa, mas eu voltei lá, depois que eu melhorei um pouquinho, voltei lá dentro, assisti o restante da atividade que estavam fazendo lá. E eu falei assim, meu Deus, eu não vou embora. Eu falei, o Senhor me trouxe aqui, o Senhor trouxe eu e minha esposa aqui para sermos ministrados, meu Deus, eu não quero perder. Porque ontem, o que eu vi ontem, Senhor, eu já vi que vai ser coisa tremenda o que vai acontecer aqui nesses 3 dias, eu não posso ir embora. E eu orei a Deus, irmãos, e ali eu continuei durante 4 horas com uma dor que você não tem ideia, mas eu não fui embora. Minha mulher falou assim, a Vanessa, minha esposa, falou assim, ó, você não quer ir no hospital, de repente tomar um medicamento, depois tentar voltar? Eu falei assim, ó,
Olha o que eu falei para ela, irmãos. Eu falei, em nome de Jesus, eu só saio daqui arrastado ou desmaiado de dor. Porque eu sei que o que Deus tem para mim é maior do que o que eu estou sentindo em nome de Jesus. E eu criei, irmãos, e fiquei. Eu fiquei durante 4 horas. Quando deu 4 da tarde, que passou já o efeito daquele medicamento que eu tinha tomado pela manhã, eu falei, agora vai voltar a dor. E eu estava sentindo um pouquinho, de repente ela começou a diminuir, foi diminuindo e sumiu a dor. Desapareceu, irmãos. Até o supervisor lá, um dos pastores estavam lá com a gente, ele falou, está tudo bem? Ele me perguntava toda hora, irmãos, são muito cuidadosos lá. É lindo, né, Luizinho? Muito cuidadoso. Falou, tá tudo bem, Ricardo? Tudo bem com você? Eu falei, não, estou bem, agora passou. Eu falei, não sei, rapaz, passou do nada, irmão, sumiu. Quando deu 7 horas da noite, para resumir a ópera, eu fui ao banheiro, irmãos, e eu tinha tomado bastante água. No momento da micção, saiu uma pedra, que eu vou falar para vocês, irmãos, eu nunca vi uma pedra daquele tamanho. E eu não senti absolutamente nada a hora que ela saiu. Eu simplesmente, irmão, saiu, a gente estava nos aposentos com outros homens juntos ali, que estavam sendo ministrados também. Eu só vi o barulho, irmãos, e olhei aquele negócio e falei, meu Deus do céu, esse negócio saiu de mim, cara, que é isso? E eu saí lá para o quarto e levantei a mão e falei, glória a Deus, a pedra foi embora. Todo mundo levantou a mão e falou, glória a Deus, irmão, glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. E quando passou, pode bater, pode falar de Jesus. Glória a Deus. Quando saiu, irmãos, todo aquele mal-estar desapareceu completamente. Quem já teve isso sabe, irmãos, que quando acontece... Só que o que me deixou mais surpreso foi o tamanho daquela pedra, irmãos. E saiu sem dor nenhuma. Eu sei que só de eu falar, alguns fazem assim... Porque é um negócio tenso, irmãos, é terrível. Mas, irmãos, depois que saiu, eu queria abraçar todo mundo, irmãos. Sabe como é que é? Você quer beijar todo mundo, você quer beijar o pastor que orou por você, você quer... Porque você começa a pensar, meu Deus, como é bom ter saúde. Como é bom, irmãos. Como é bom você saber que Deus cuida de você. Deus está cuidando de você. Se você talvez está passando por um momento de enfermidade, na enfermidade Deus está cuidando da tua vida. É por isso que você está vivo. Deus está cuidando da tua vida, está cuidando das pessoas que estão cuidando de você. Irmãos, Deus é um Deus de milagre. E Ele não permite que nada, irmão, saia do controle dEle. As coisas estão no controle dEle. E durante aquele período, irmãos, que eu estava sentindo muita dor, e os pastores continuaram ministrando as palestras normalmente, como acontece lá no evento, não posso falar muita coisa, mas eles continuaram ministrando normalmente as ministrações, irmãos, e eu com aquela dor, e eu chorava, irmãos, tinha um momento que a lágrima corria, e eu dizia, Senhor, eu não vou desistir, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus é fiel, independente do que aconteça, irmãos. É uma questão de esperar em Deus, de confiar no seu amor e de confiar na sua benignidade, na sua graça. Eu já tinha no sábado, irmãos, mandado mensagem para o pessoal do louvor, para a Cátia que canta aqui, o pessoal que ministra, né, o Mauro, o pessoal que está sempre comigo me ajudando, são uma bênção na minha vida. E eles iam ministrar aí hoje, irmãos. E eu não ia vir, na verdade, porque eu estava ruim, porque eu ia chegar muito tarde. Mas quando eu melhorei ontem, eu tomei uma decisão ontem já, disse assim, Senhor, amanhã eu vou. Eu não vou lá, Senhor Deus, podia deixar eles ministrarem, porque seria tão bom quanto, ou seria melhor do que a minha ministração. Mas eu disse, Senhor, eu vou lá porque eu sou grato a Deus. Porque eu sou fruto do teu milagre também, ó Deus. Irmãos, pastor também experimenta milagre de cura, irmãos. Eu posso dizer para vocês, Deus operou um milagre na minha vida ali, irmãos. Louvado seja o seu nome por isso. E eu quero pedir que você aplaude a Jesus mais uma vez, em nome de Jesus. Aplauda o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Coloque de pé por um instante, por favor. Nós vamos ser breves, irmãos, tá? Nosso tempo é curto e depois vamos fazer uma ministração e nós vamos encerrar o culto. Deus já tem algo grande preparado para você agora com essa palavra. E eu convido você a abrir o teu coração para deixar Deus falar com você poderosamente em nome de Jesus. E para tanto, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, por favor. Colossenses capítulo 3, verso 12. Peço desculpa ao casal que todo ano vem pedir oração para mim. Desculpa, Eliane, é complicado, é muita gente, viu? Mas agora eu tenho que prestar mais atenção. E outra coisa, a partir de hoje muita gente vai pedir para mim orar, você vai ver.
Isso é legal. No aniversário, falar, pastor, ora pelo meu casamento. E nós vamos fazer isso com todo prazer. Colossenses capítulo 3, no verso 12. Carta de Paulo aos Colossenses. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Diz assim, ó, no verso 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Mais uma vez o verso 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Amém. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu sou muito grato a Ti, nós somos gratos, ó Deus, por ter a Tua palavra como nossa base existencial. Ó Deus, nosso coração se enche de alegria, ó Deus, por poder ter a oportunidade, Senhor, de desfrutar da Tua palavra, de desfrutar das Tuas promessas sobre nós. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço que o Senhor fale conosco de uma maneira tremenda, profunda. É o que nós pedimos no Teu nome e te agradecemos. Amém, Jesus. Segure tua Bíblia por um instante e declare comigo, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, meu coração está preparado, minha mente alerta, diga, para receber e poderosa palavra de Deus. Diga, eu nunca mais serei o mesmo a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o teu assento, por gentileza, se assente. Eu não conheço uma pessoa sequer que não se sinta bem quando compra uma roupa nova, ou pelo menos em alguns momentos da vida, ela fique muito desejosa de ter uma roupa nova, uma roupa diferente. Sabe que eu, particularmente, irmãos, gosto muito de comprar roupa nova, assim como qualquer outra pessoa. Fala em roupa nova, do que vocês lembram, irmãos? Olha como que pega o negócio, né? Roupa nova. Eles já estão, irmãos, com mais ou menos uns 100 anos cada um do grupo já. Mas continua sendo roupa nova. As músicas deles são muito boas, por sinal, né? Todo mundo conhece esse grupo aí. Mas quando eu falo a respeito de roupa nova, e nesse sentido que vocês estão entendendo, todos nós, irmãos, estamos desejosos sempre de comprar uma roupa melhor. E eu, particularmente, quando compro uma roupa nova, eu preciso usar aquela roupa o mais rápido possível, irmãos. Eu não sei porque eu sou assim. Não sei se eu tenho algum problema, mas eu tenho que usar. E a minha esposa brinca comigo às vezes, fala, mas você vai usar essa camisa já? Falei, eu vou ter que usar, porque eu preciso usar. Eu não quero esse negócio guardado. Uma vez eu experimentei deixar uma roupa um pouco mais de tempo guardado. Eu comprei algumas peças de roupa algum tempo atrás. E lembro que faz tempo já. Comprei algumas peças de roupa e daí duas delas eu falei, eu vou guardar. E daí ficou guardado. Isso já faz tempo já. Ficou guardado, irmãos. Ficou guardado. E ficou. E eu esqueci que eu tinha comprado a roupa. Esse que é o problema, irmãos. Acho que é por isso que eu prefiro usar já de uma vez, porque eu sou meio esquecido das coisas. Vocês já perceberam, né? Eu sou meio esquecido das coisas. Então, eu prefiro usar de uma vez, porque senão eu esqueci a roupa lá e ficou lá dentro. Não usei a roupa, fiquei acho que uns 3, 4 meses não usava. E eu estava querendo ir comprar uma peça de roupa para usar uma roupa nova num lugar que eu tinha que ir. E eu tinha esquecido que eu já tinha uma roupa que eu não tinha usado ainda. Mas diante disso que eu estou dizendo para você, em relação à roupa que você compra, que você usa, seja velha, seja nova, cada um de nós que está aqui de alguma forma se preocupa com o seu estereótipo. O nosso estereótipo diz muito a respeito de quem nós somos. A nossa realidade comportamental, a realidade de quem nós somos, de uma forma geral, está muito conectada com a maneira como nós nos vestimos, e todos nós sabemos disso, com a maneira como nós nos vestimos. Agora, quando eu olho para as Escrituras Sagradas, eu vejo Deus, pela boca de um homem, servo seu, falando a respeito de uma vestimenta, mas não uma vestimenta física, uma vestimenta espiritual. Uma roupa, uma roupagem, porque esse é o tema, uma roupagem do qual as Escrituras Sagradas falam de maneira tão enfática e tão clara. E é por isso que o tema da mensagem hoje é uma roupagem, uma nova roupagem para uma vida nova. Uma nova roupagem para uma nova vida.
E quando nas Escrituras Sagradas, como nós acabamos de ler aqui, o apóstolo Paulo, voltando ao texto que nós lemos, ele usa o termo revestivos. Essa palavra na Bíblia, tradução a mensagem, para alguns que tem, é uma tradução muito interessante, bem diferenciada, muito contemporânea, mas bem interessante. Ele fala a respeito de roupas, mas vistam-se de roupas novas, diferentes, é mais ou menos assim. E ele fala então, coloca as qualificações dessa roupa, ele caracteriza as roupas, peças dessa roupa, como eu comentei na quinta-feira, as peças dessa roupa, os quais são compaixão, benignidade, humildade, mansidão e a longanimidade. Cada uma dessas peças de roupa do qual Paulo está falando, não foi colocado aqui de maneira casual. Nada do que Paulo escreveu, ou qualquer outro texto bíblico que tenha sido colocado ali, foi colocado de forma casual. Principalmente as cartas paulinas, irmãos, diga-se de passagem. Porque Paulo não joga as palavras ao vento como se ele não tivesse muito o que escolher e de repente escolheu palavras bonitas para a elaboração do seu discurso escrito. Não, ele coloca as palavras de maneira bem elaborada, de forma bem contextualizada e dentro de uma ordem. E nessa ordem, quando nós analisamos, nós entendemos os porquês que cada um desses pontos foram colocados, como eles foram colocados nas cartas que ele escreveu. E não é diferente no texto que nós lemos, de Colossenses 3, versículo 12. Uma nova roupagem. Essa roupagem do qual Paulo está falando é uma nova roupagem que dá a nós a certeza de uma nova vida. Eu quero pedir para você repetir comigo, diga assim, uma nova roupagem. Vamos lá, irmãos. Uma nova roupagem que eu preciso vestir, diga assim, dá a mim a certeza, diga bem forte, de uma nova vida. Diga, de uma nova vida. A transformação vem à medida que você vai se equiparando, vai se vestindo, melhor dizendo, se equipando eu ia dizer, mas vai se vestindo de cada uma dessas peças de roupa que você precisa colocar. E eu quero colocar cada um desses pontos de maneira bem descortinada, mas eu prometo que eu vou ser breve, tá ok? A primeira delas, sem delongas, o apóstolo Paulo fala a respeito da compaixão. A compaixão nada mais é do que, eu poderia dizer, um nivelamento à dor alheia. A compaixão, diferente da dó, porque a dó por si mesma é como você se colocar numa posição acima da pessoa ao qual você tem esse sentimento, que não é o mesmo que compaixão. A compaixão é uma espécie de nivelamento à dor alheia, o que nós poderíamos chamar também de empatia. O que é a empatia? A empatia é você se colocar no lugar do outro. É você se colocar no lugar da dor do outro. O que essa pessoa, por estar vivenciando isso, está sentindo? Isso é empatia. E não só você tentar entender, mas você vivenciar isso de maneira empática, como eu falei, dentro de uma atitude de compaixão por esta pessoa. Você quer ver só um exemplo que nós temos, muito simples e absolutamente bíblico, que é o exemplo do próprio Senhor Jesus, está em Mateus, no capítulo número 20. O verso 34 eu vou ler agora, mas os versos anteriores do capítulo 20 de Mateus, antes do versículo 34, está contando a história de 2 cegos de Jericó. Todos nós aqui conhecemos já a história de Bartimeu. Bartimeu ia atrás de Jesus gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os outros evangelhos, são 4 evangelhos, os outros evangelhos contam a história de Bartimeu, do cego de Jericó, mas centraliza somente este Bartimeu. Quando você olha para o livro de Mateus, capítulo 20, Mateus teve uma outra ótica da situação, e de acordo com ele, não que os outros estejam errados, irmãos, eles só falaram do cego Bartimeu. Mas nesse contexto você encontra 2 cegos, mas ele não diz aqui que um deles era Bartimeu, ele simplesmente fala sobre os 2 cegos de Jericó, que vinham atrás de Jesus gritando do mesmo jeito, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No versículo 34, a Bíblia diz aqui no texto, pense comigo, irmãos, aqueles 2 cegos começaram a correr atrás de Jesus,
E Jesus estava envolvido por uma multidão muito grande. E aqueles 2 cegos vinham gritando, alguns até diziam, calem a boca, fiquem quietos. Mas eles continuaram insistindo, e no versículo 34 diz assim no verso 34, Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes os olhos, na parte C do versículo, imediatamente eles recuperaram a vista. A atitude de compaixão de Jesus é o nosso sumo exemplo. Quando aqueles 2 homens foram em direção a ele, suplicando por uma resposta, Jesus dá a eles a solução por causa da compaixão que Jesus sentia. Quando nós vestimos ou nós colocamos as vestes da compaixão, irmãos, nós conseguimos nos compadecer da realidade das mazelas existenciais das outras pessoas. E você começa a perceber que muitos problemas que as pessoas têm não são um problema dela, é um problema nosso também. Eu talvez não possa fazer muita coisa por essa pessoa, mas o que eu posso fazer, eu como filho de Deus, eu preciso fazer. Eu preciso fazer. Esses dias atrás eu comentei de uma música do Sérgio Lopes, em que ele dizia assim, a mão que você hoje ajudar a levantar. Já viram essa música? Vão aprender a amar e um dia levantar alguém que pode até mesmo ser. Opa, o Luizinho acho que é o único que conhece a música. Mas a letra dela é uma mensagem poderosa que eu ouvi há 20 anos atrás, irmãos. A mão que você hoje ajudar a levantar, e isso por uma atitude de compaixão, vista-se dela, da compaixão. A mão que você hoje ajuda a levantar, pode um dia levantar alguém com certeza, porque é uma troca que nós fazemos, pode perceber isso. Você nunca passa por situações por acaso. Um dia naquela área que você mais sofreu, alguém vai te procurar buscando ajuda naquela área, ou você vai ter a oportunidade de ajudar alguém. E como essa canção diz, talvez aquela pessoa que você ajudou a levantar, vai ser a pessoa que vai ajudar você a levantar nas tuas situações, nas tuas dificuldades, nas tuas mazelas. A segunda peça, ou a segunda vestimenta do qual ele fala, é a benignidade. Uma pessoa benigna é uma pessoa que, resumidamente, eu poderia dizer, ela se dedica ao bem. No livro de Salmo, capítulo 37, no versículo 3, diz assim, confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e viva tranquilo. Confia no Senhor e faze o bem. Essa palavra no original hebraico é confia no Senhor e faça o que é certo. Fazer o bem ali não é simplesmente você fazer boas ações, mas é você fazer o que é certo num contexto geral da tua própria vida. É você sempre fazer as escolhas certas. Como eu sei o que é uma escolha certa? A maioria dos erros, irmãos, que nós cometemos é porque nem é porque nós não pedimos orientação a Deus, mas é porque nós vamos contra a nossa própria consciência. A tua consciência está dizendo para você, não faça isso. Você sabe que a voz da consciência é uma das vozes pelas quais Deus fala conosco. Pode vir pelo pastor, pode vir por um pregador, por um irmão, até por uma pessoa que não conhece a Deus. Às vezes até por um jumento, irmãos. Lembra da história de Balaão? Deus usou a boca da mula para falar com Balaão. Deus tem formas de falar com os homens, e é Ele quem escolhe a hora que Ele sabe que é devido. A consciência, eu não tenho dúvida, é uma dessas vozes. Por que muitas vezes nós não fazemos o que é certo? Porque nós estamos indo contra a própria voz da consciência. E as consequências disso são muitas vezes devastadoras. Ei, hoje mesmo você pode tomar uma decisão séria, em nome de Jesus, simplesmente de fazer o que Deus espera que você faça. E você vai descobrir uma alegria, uma felicidade que em qualquer outra ocasião da vida você não consegue experimentar. Quando o salmista disse, confia no Senhor e faça o bem, é essa palavra que eu tenho que ter em mente. Confiar no Senhor, fazer o que eu sei que eu tenho que fazer. Habitar na terra e viver tranquilo é uma consequência da minha decisão de fazer o que Deus quer que eu faça. Terceiro lugar, já estou terminando. A terceira peça de roupa do qual o apóstolo Paulo fala é a humildade. Eu já preguei, irmãos, mensagens específicas sobre a humildade, então eu quero só pincelar isso aqui rapidinho. Quero lembrar vocês que esses cultos, irmãos, são gravados.
E você tem a oportunidade, você tem a liberdade de poder buscar isso no YouTube. Já tem uma página. É página que fala, Douglas? Canal. Meu Deus do céu. Canal, irmãos. E nesse canal do YouTube nós temos as pregações lá, inclusive as pregações de outros pregadores que vêm só no domingo por enquanto, tá? Daqui a um tempo nós teremos a transmissão via internet ao vivo, em nome de Jesus, tá ok? Por enquanto é bem gravadinho ali, você vai ter a oportunidade de poder assistir e passar para outras pessoas também. Muito bem, a humildade, como eu dizia para vocês, me faz lembrar de uma história. Quer ver só? Certa vez um homem, um sábio, ele contou uma história a respeito da humildade. Ele falando sobre humildade. Na história ele disse o seguinte: certa vez ele saiu numa nau, navegando pelo mar, e eles se depararam com uma tempestade horrível. Uma tempestade devastadora, daquelas que muitas vezes a gente vê pela internet, a gente encontra em alguns canais do YouTube, agora eu sei que é canal do YouTube, eu nunca mais vou esquecer essa palavra, canal do YouTube, não é página, canal. E você pode encontrar lá muitas tempestades e coisas horríveis que acontecem em muitas navegações que vão por água abaixo mesmo em função disso. E esse homem saiu numa viagem e bateu uma tempestade horrível, mas eles conseguiram se salvar colocando o seu navio numa baía, e eles entraram ali esperando a tempestade passar. Depois eles conseguiram sair e continuaram viagem. Mas quando eles continuaram viagem, eles se depararam com um barco todo destroçado. Havia pedaços para todo lado. Ele tinha batido numa pedra e havia se quebrado todo. E ele percebeu que aquele barco era exatamente o barco onde um dos seus professores discipuladores, um grande mestre, estava dentro dele. E ele pensou consigo: o mestre morreu. O mestre deve ter se afogado e as pessoas que estavam com ele morreram. E ele então, quando voltou para a sua cidadela, uma cidade pequena, ele foi imediatamente até o instituto de ensino, de onde ele fazia parte, e onde este mestre lecionava. Ele foi correndo lá, pensando no pior que tinha acontecido, que ele poderia ter morrido e se afogado naquela água. E ele, quando chega lá, encontra o mestre lecionando para aqueles alunos que estavam lá. E ele então chega perto do mestre, aliviado da sua angústia de pensar que este homem estava morto. Ele disse assim: mas o que aconteceu com o senhor? Eu vi a situação que o seu barco ficou. Como que você fez para escapar? Ele falou: olha, quando aconteceu o acidente, eu caí na água. E aquela força da água, da tempestade, das ondas enormes que vinham, tentavam de todas as formas me afogar. E eu pensei que era o meu fim, mas de repente eu percebi que com a ajuda de Deus, um tronco veio boiando na minha direção, um pedaço grande de madeira. E esse pedaço de madeira eu pude me apoiar em cima dele, e sobre ele, ele me segurava para eu não afundar. E tempestade vai, tempestade vem, as ondas vinham e batiam. E ele disse então: mas como que você em cima de um pedaço de madeira, o aluno disse para o mestre, você em cima de um pedaço de madeira conseguiu se salvar no meio de tão grande tempestade? A resposta dele foi simples. Ele disse assim: ó, a cada onda que vinha, eu inclinava a minha cabeça. Parece trivial, mas isso nos ensina muitas coisas. Há muitas situações na vida que para nós obtermos sucesso, nós precisaríamos fazer isso aqui, ó. Senão você não vai conseguir. E a falta de humildade, ela tranca, ela trava a vida de muitas pessoas. É por isso que hoje eu quero dar um conselho para você. Se talvez você se encaixa num grupo de pessoas que são justamente essas pessoas que têm tanta dificuldade em levar alguns, abre aspas, desaforos, fecha aspas, para casa. Talvez é justamente você que precisa reconhecer, porque, irmãos, olha só, a humildade, ela não tem nada a ver com essa ideia de humildade que muitas pessoas têm a respeito dela. Muitos confundem humildade com simplicidade, humildade com pobreza, não tem nada a ver. A humildade nada mais é do que o reconhecimento de quem realmente somos. O que nós somos? Nós temos fraquezas, nós temos debilidades, nós temos limitações. Alguns de nós, muitos de nós, talvez tenham algumas áreas da vida que você há anos luta e não conseguiu vencer ainda. Essas são suas limitações. Você
Agir humildemente é você reconhecer isso, e reconhecendo isso você entende que não existe ninguém que é melhor ou menor que você. Isso é humildade. E nós alimentarmos, nós nutrirmos essa virtude que Paulo chama de vestimenta, não é uma coisa fácil, mas é essencial, vital para o seu crescimento. Quando eu falo sobre essa questão da humildade, irmãos, eu entendo a seriedade justamente por causa do que está em Provérbios 22, verso 4. No versículo de número 4 de Provérbios 22 diz assim, ó: o galardão da humildade, do temor do Senhor são... Tá lá no projetor, né, o versículo, né? Então vai lá. São e vida. O galardão da humildade, do temor do Senhor são, vamos lá, digam comigo, riquezas, honra e vida. Esse é o galardão. Essa é a recompensa da humildade que eu tenho. O galardão da humildade, do temor do Senhor são riquezas, honra e vida, e louvado seja Deus por isso. Irmãos, eu creio na promessa da palavra de Deus. Eu creio no que está escrito aqui, irmãos. Eu creio. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Vai dizendo glória a Deus, irmãos. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Se é o que eu creio e que eu acabei de declarar, é justamente nisso que eu vou crer. E eu creio que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu peço, do que aquilo que eu penso, em nome do Senhor Jesus. Quarto lugar, a vestimenta, a roupa do qual Paulo se refere no contexto, já falta mais dois, é a mansidão. A mansidão, irmãos, é uma habilidade que nós precisamos ter de moderação nas nossas ações. No capítulo de número 5, versículo 22 de Gálatas, a Bíblia, dentre muitos frutos do Espírito, amor, benignidade, longanimidade, dentre outros, ele tem o domínio próprio. É o último dos elementos do fruto do Espírito. Isso me chama a atenção, porque a mansidão nada mais é do que um atributo, uma virtude, que só pode ser vivenciada, experimentada, mesmo quando existe uma coisa chamada domínio próprio. Irmãos, não é fácil. Quando você olha para a vida de Moisés, eu quero abrir só um espaçozinho para falar sobre ele, é um exemplo maravilhoso que nós temos, de um homem que era agressivo, de um homem que tinha uma sede de vingança, inclusive, porque você sabe bem que ele matou um egípcio por estar batendo num israelita, quando ele era uma pessoa, quando ele fazia parte do Egito, naquele período em que ele esteve lá, nas mãos de Faraó, e ele então teve que sair fugido do Egito, porque os egípcios, o Faraó, no caso, procurava matá-lo pelo que ele tinha feito. Ele matou um egípcio, enterrou o egípcio, depois foi lá tentar desfazer a briga entre dois irmãos, que eram hebreus, israelitas, enfim. E a Bíblia diz assim, irmãos, quando Moisés ficou no deserto, eu amo isso aqui. Moisés se tornou o homem mais manso da terra. Dá para entender um negócio desse? Sabe por quê? Porque, irmãos, a mansidão é um elemento importantíssimo, principalmente em quem quer exercer liderança. Mansidão, irmãos, é muito importante. E outras áreas também. Você é líder na tua casa como esposo, tem que haver mansidão. A esposa, dentro do seu atributo como esposa, do seu trabalho como esposa, como mãe, a mansidão é indispensável. Em último lugar, a longanimidade, eu termino com isso. A longanimidade, irmãos, é suportar as contrariedades pacientemente. Eu vou dizer uma coisa para você, não há como viver a vida sem contrariedade. Eu acho que eu poderia dizer, talvez a maioria das coisas que acontecem na nossa vida são contrárias ao que nós esperamos. Maioria. Só que nós vamos aprendendo a amadurecer, nós vamos amadurecendo e aprendendo a crescer justamente com as contrariedades. A longanimidade, ela é o sinônimo é a mesma coisa que paciência, irmãos. Algumas traduções dizem longanimidade, outras dizem paciência, é a mesma coisa. Mas eu vou usar o termo longanimidade, que é o que está escrito ali. A longanimidade ou paciência, ela vai sendo desenvolvida como uma parte do nosso caráter, que só pode amadurecer mediante as situações de contrariedade. Então você não vai receber paciência,
você vai amadurecer a sua paciência. Você não recebe isso como atributo. Você amadurece. É por isso que você precisa vestir a roupa da longanimidade, porque quando você veste a roupa, você tomou uma decisão. Eu preciso ser paciente, eu preciso ser manso, preciso ser humilde, eu preciso ser benigno, preciso ser compassivo. Quando você toma essa decisão, você vestiu a roupa, Deus começa um trabalho diretivo, claro, para colocar você no centro da vontade dele, e digo para você, sem sombra de vida, com essa nova roupagem de compaixão, com essa nova roupagem de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade, se prepare para uma nova vida em nome de Jesus sobre a tua casa. Porque isso vai trazer, irmãos, vai aproximar as pessoas de você. E aproximando as pessoas de você, as oportunidades vêm como um presente sobre a tua vida em nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite, pela tua palavra, e no nome de Jesus, ó Deus, que a tua presença gloriosa venha de forma abundante preencher o coração, a alma de todos que estão aqui, Senhor. De todos os presentes, Pai, pastores, líderes, obreiros, todos os que têm amado a tua obra, Pai. Senhor, os membros, Pai, todos, ó Deus, os presentes, Pai, que o teu poder, que a tua intervenção, meu Deus, venha de uma forma tremenda sobre a vida, sobre o coração, a família de cada um desses que aqui estão. Nós te pedimos no teu nome, Jesus. Pai, nós assim te agradecemos. Amém e graças a Deus.